Um grande abraço para todo mundo. Mais uma vez estamos aqui reunidos virtualmente, né, para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por estarmos aqui vibrando e nos encontrando nessas energias de refazimento, de cura, de equilíbrio e de aprendizado, né, para todos nós. Como de costume, né, nós vamos iniciar a nossa reunião convidando a todos para prepararem um recipiente com água, né, uma jarra, um copo ou uma garrafinha, para que possa ser energizada pelos trabalhadores espirituais que nos auxiliam nas nossas atividades, para que essas energias possam nos fortalecer durante a semana, durante os nossos dias, e nos auxilie nessa nossa caminhada, né, durante essa semana. Gostaríamos de agradecer também aos nossos irmãos trabalhadores do plano espiritual do Grupo Espírita Mensageiros, que nos auxiliam nas atividades que realizamos, que têm virtualmente, nesses nossos encontros virtuais, né, nos auxiliado em nossos lares, nos auxiliado onde estivermos, para que recebamos também essas boas vibrações e energias emanadas por eles. E gostaríamos de agradecer ainda ao Edson e à Marta, né, que nas últimas semanas trouxeram o estudo para a gente, com muito esclarecimento, com muita informação, e que a gente se esforce, né, a cada dia para colocar tudo isso que nós temos aprendido em prática, né, porque é um caminho que nós poderemos seguir para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Então, feita essa introdução, né, dando um tempinho aí para que você preparasse o seu recipiente com água, vamos fazer a nossa prece inicial para que possamos dar início à nossa reunião virtual dessa noite. Então, agradecidos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos virtualmente conectados, ligados através desse nosso estudo, que as boas vibrações vindas do mais alto, de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré, nossa Mãe amada, possa ser direcionada até nós, nossos lares e nossos familiares, pelos nossos irmãos trabalhadores espirituais do Grupo Espírita Mensageiros, sob a condução da nossa mentora Maria Amélia. Que essas boas vibrações nos alcancem, nos auxiliem, nos fortaleçam. Fortaleça a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança em Deus, em Jesus, em seus ensinamentos, na atuação dos bons espíritos, em nosso auxílio e socorro, sempre que necessário e sempre que merecido. Que essas boas vibrações possam fortalecer a nossa fé de que o melhor para nós está a acontecer. Que Deus, infinitamente bom, justo e perfeito, tenha observado as nossas reais necessidades e nos auxiliado nesta compreensão. Que busquemos a força necessária para vencer a nós mesmos nesta nossa encarnação, superando os nossos desafios pessoais, nos melhorando enquanto espíritos encarnados e buscando ser espíritos melhores ao final dessa nossa caminhada terrena. Que encontremos o nosso real propósito, que nos esforcemos no trabalho no bem, na prática do amor, da caridade, e que assim possamos a cada dia sermos um pouco melhor do que fomos no dia anterior. Que essa caminhada possa ser constante, que a nossa evolução possa ser diária e consistente. Que as bênçãos do mais alto nos fortaleçam e nos auxiliem nesse nosso estudo, que todos nós que estamos conectados agora compreendamos a mensagem que será trazida, estejamos abertos à compreensão, à intuição e ao auxílio vindo dos nossos mentores em particular, para que os tópicos dessa mensagem possam ser absorvidos, acolhidos em nosso coração, e que o nosso coração seja um terreno fértil para a semente que será lançada hoje.
Que as bênçãos de Deus nos auxiliem, nos fortaleça e nos ajude hoje e sempre, que assim seja. Bom, vamos então começar essa nossa reunião de hoje, né? Depois da nossa prece. Nós vamos falar um pouquinho hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, logo o primeiro item, que é a passagem evangélica que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, que é a mensagem do jugo leve. Né? O que essa mensagem vem nos trazer? Eu acredito que todos conheçam essa mensagem. Né? Está no Evangelho de Mateus, ele diz assim, o Evangelho, né, Jesus dizendo: Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é leve, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o Evangelho de Mateus. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec comenta essa passagem dizendo assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram a sua consolação na fé do futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois da vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança, nem suavidade vai conseguir tirar essa amargura. Eis o que quer Jesus nos dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. O seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve, porque essa lei é leve, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então essa é a observação que Kardec faz a respeito desse trecho do Evangelho de Mateus, do jugo suave e do fardo leve. Então, algumas observações que nós podemos fazer a respeito dessa passagem evangélica. Primeiro, o contexto. Né? Jesus estava caminhando numa terra em que todos eram, né, da sua convivência ali, judeus, sob o jugo, né, sob o comando do Império Romano. Obedecia às leis e às regras do Império Romano, e vinha numa comunidade em que o judaísmo, desde Moisés, imperava. E a gente sabe, né, que o Antigo Testamento, todos os livros que o compõem têm as mensagens de Deus, mas também tem leis e regras sociais que Moisés e os demais profetas utilizaram para controlar socialmente, né, aquele povo que estava saindo de uma terra, liberto da escravidão do Egito, e indo para aquilo que eles chamavam de terra prometida. Né? Então, Moisés teve que usar instrumentos de controle dessa multidão, e isso está expresso no Antigo Testamento. E Moisés também, ao longo do Antigo Testamento, a gente observa isso, e até como forma de controle dessa massa, né, apresentou um Deus que punia, um Deus que se vingava. E aí vem Jesus, nesse contexto, nos apresentar um novo Deus, vamos dizer assim, né? A face real de Deus, que é um Deus infinitamente bom, justo e perfeito, que nos ama e que, como um pai amoroso, procura nos ensinar, na nossa caminhada, o caminho que leva até Ele. O caminho do nosso aperfeiçoamento. Né? Então Jesus está dizendo para todos nós, que ainda trazemos em nós esse cerne, né, de muitas vezes
acreditar que nós não somos merecedores, que nós somos pecadores, trazendo um pouco isso de muito que a gente viveu em encarnações passadas, e muitos de nós, né, ainda viveu nessa encarnação com ensinamentos desse sentido, né, de que nós estamos aqui para sofrer. Se nós não fizermos tudo que Deus manda, nós não vamos para o céu, né? Nós vamos para o inferno e seremos condenados eternamente ao sofrimento do inferno, né? E aí Jesus vem nos apresentar uma nova forma da gente vislumbrar isso, uma forma da gente relativar, né, aquilo que a gente está passando. O que essa dor que nós estamos enfrentando nesse momento, por mais dura que ela possa parecer, ela quer nos ensinar, né? Primeiramente, ela quer nos ensinar e não nos fazer sofrer, né? Como nos dizia Buda, a dor atinge a todos, mas o sofrimento é opcional, né? E Jesus vem falar assim pra gente: olha, me segue, me entrega a sua dor, me entrega o seu peso, vamos trocar. Me dá o seu peso e eu te dou o meu, que é leve, que é suave, né? Eu não sei se todos estão familiarizados, né, mas jugo a que Jesus se refere é aquela peça de madeira que vai no lombo, né, dos animais, do burro, do cavalo, do boi, utilizados para conduzir, naquela época, né, os animais para o trabalho da terra, para arar a terra. Então, o jugo era colocado nos animais para conduzi-lo, para que ele não desviasse do caminho, né, e seguisse a condução de quem estivesse conduzindo para arar a terra, para preparar a terra para o plantio, né? A grande utilização do jugo era nesse sentido, para que conduzisse os animais, né? E há várias citações sobre essa condução no Antigo Testamento. Então Jesus utilizava os ensinamentos que eram comuns aos judeus para ensinar a Boa Nova, né? E ele usou isso, respeitou todas as convenções, todas as regras, né? E nos seus ensinamentos fica claro isso, né? Que ele não era um rebelde sem causa, né? Muito pelo contrário, era um ser inserido numa sociedade, numa comunidade, que estava ali para melhorá-la, para ensinar novos valores aos homens que chegaram até nós, né, pela profundidade de seus ensinamentos, e que utilizava os exemplos do convívio diário para trazer esse amor de Deus para todos que viviam naquela época e que vivemos até hoje encarnados e buscando o nosso melhoramento. Então, nesse sentido, Jesus está falando assim, ó: meu fardo é suave, é leve, o meu jugo é suave. Me entregue seus problemas, vamos trocar. Observa a minha lei e eu cuido dos seus problemas. Só que aí, a gente não faz isso com Jesus. Sabe por quê? Nós somos apegados demais, mas muito mesmo, àquilo que nos faz sofrer, àquilo que nos causa dor. É um apego fora do comum. No máximo, nós entregamos para Jesus segurar um pouquinho para ver se ele resolve. Mas aí a gente quer que Jesus resolva no nosso tempo, da nossa forma. A gente reza tanto Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Desde que a sua vontade, Deus, seja a minha. É isso que a gente espera. E é por isso que a gente não dá o nosso fardo e o nosso jugo para Jesus, não faz essa troca com Jesus, né? Porque nós somos extremamente apegados àquilo que nos faz sofrer, porque nos vitimiza. A gente tem aquilo como desculpa: nossa, eu sofro tanto nessa encarnação, eu tenho tanta dificuldade para enfrentar, nossa, a minha família é isso, nossa, o meu trabalho é aquilo, nossa, a minha comunidade religiosa é aquilo outro. Nós sempre damos uma desculpa e buscamos uma forma de nos vitimizar. Coitadinho de mim, eu sofro tanto nessa vida, ajudo as pessoas e sofro tanto, sou pessoa tão religiosa e sofro tanto, né? Nós adoramos nos fazer de vítimas, nós adoramos nos colocar nesse papel.
Então a gente entrega o nosso problema, o nosso fardo, o nosso jugo para Jesus, fala assim, Jesus, então tá, resolve aí para mim. Aí a gente espera um pouquinho, não temos a nossa paciência, a gente chega em Jesus de novo e fala, não, Jesus, faz o seguinte, me dá aqui, deixa que eu mesmo que eu resolvo. Não precisa resolver para mim, não. E assim nós vamos, de encarnação em encarnação, né? Vida após vida, desencarnamos, voltamos para o plano espiritual, nos deparamos com a realidade que nós mesmos criamos, e aí a gente pede uma nova oportunidade para reparar aquele erro, e aí a gente muitas vezes não consegue reparar esse nosso erro, e muito pelo contrário, a gente acumula novas dívidas. Então, primeiro ponto, a observância desse jugo, né, essa troca com Jesus, ele nos condiciona a observar a sua lei, né? E aí, qual é a lei de Jesus? Kardec já falou aqui pra gente naquele trecho, né, que a gente acompanhou do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A observância do amor e da caridade. Tem um ponto do Evangelho de Mateus também que fica muito claro que Jesus deixa isso, né? Quando perguntam, né, os escribas, né, que tentavam Jesus, que testavam Jesus, chega e pergunta a Jesus qual o maior mandamento. E aí Jesus diz o seguinte: o maior mandamento já foi ensinado por Moisés. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aí ele fala assim, ó, e o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus complementa: toda lei e os profetas estão nesses dois mandamentos. Então, qual é a lei de Jesus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Toda lei está contida nesses dois mandamentos. É a observância que Jesus faz conosco, a condição que Jesus faz para que a gente troque de jugo com Ele, para que a gente entregue o nosso jugo a Ele. E aí, falando de uma forma mais prática de aplicação na nossa vida, quando nós passamos a observar os ensinamentos de Jesus, e principalmente a nós, espíritas, que buscamos um conhecimento da doutrina, buscamos entender, compreender, né? Eu, por exemplo, não me julgo espírita, eu me julgo uma pessoa que busca conhecer e entender o espiritismo, né? Ainda não tenho capacidade de dizer que eu sou espírita. Eu frequento uma casa espírita, um grupo espírita, desenvolvo as minhas atividades possíveis de ser desenvolvidas nesse grupo espírita, mas eu ainda tenho uma caminhada muito longa para conseguir compreender e colocar em prática os ensinamentos de Jesus esclarecidos através da doutrina espírita. Isso eu falo por mim. Mas eu tenho buscado, eu tenho me esforçado, não consigo muitas vezes, nas outras consigo, e assim vou caminhando, né? E assim vou buscando o meu melhoramento íntimo. Mas uma consolação muito grande que a doutrina vem nos dar é saber que nós temos muitas vidas, já tivemos, estamos aqui como resultado de tudo que nós vivemos em vidas anteriores e construindo a nossa caminhada a cada dia, pavimentando um novo caminho, iluminado agora pela doutrina espírita, mas quem tem que caminhar é cada um de nós, né? Com um grande farol, com um grande objetivo de alcançarmos o nosso melhoramento espiritual através dos ensinamentos do Cristo. Então, essa é a busca, né, que cada um de nós tem, cada um sabe o seu caminho, ou se não sabe, tem buscado, né, o caminho melhor a ser percorrido. Então, nesse sentido, tendo a certeza de que esse sofrimento que às vezes a gente passa é pequeno, mínimo, frente a toda a eternidade que nós temos ainda pela frente, tudo que a gente já viveu, isso nos dá um conforto para saber e ter um distanciamento daquele mal que nos atinge e compreender o seguinte: o que esse mal que eu estou vivendo, o que esse problema que eu estou enfrentando, o que esse desafio que está agora na minha existência quer me ensinar? Qual proveito eu posso tirar dele
qual ensinamento e exemplo eu vou tirar dessa situação e como isso me fortalece para a minha caminhada, né? Relativando isso, essa dificuldade, a perda de um ente querido, né? Infelizmente, muitas pessoas perderam familiares, pessoas queridas nessa pandemia, enfim, não só na pandemia, né? Mas a gente sempre está no momento de despedida momentânea dos nossos familiares, mas a gente tem a certeza que ele está agora num plano espiritual, que ele pode continuar a sua caminhada e que eu mantendo o meu equilíbrio, mantendo as minhas vibrações equilibradas, não estou falando que a gente não vai sentir saudade, não é isso, né? Mas aquele desespero, aquele apego que prejudica a nós e o nosso familiar que desencarnou, ele não mais nos dá aquele desespero, aquela angústia, né? Aquele sofrimento pelo desencarne de um ente querido. Nos dá certeza de que um dia nos reencontraremos, que sempre que possível nós estaremos ligados, né? Nós estaremos sempre ligados, melhor dizendo, pelo amor, e sempre que possível nos encontraremos no desdobramento e aquela pessoa sempre também que possível, recuperada após, né, equilibrada, poderá estar ao nosso lado também, sentindo essa vibração de amor e emanando a sua vibração de amor também direcionada a nós, né? Isso nos dá um alívio no coração. Então isso já é um peso mais leve que nós carregamos, né, nessa questão. E aí, analisando os ensinamentos de Jesus, nós precisamos fazer algumas perguntas que nos ajudam nas nossas reflexões. Por que Jesus se dirige a todas as pessoas que estão em sofrimento? Vinde a mim, todos vós que sofres, que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que Jesus se direciona a essas pessoas? De que forma ele vai nos aliviar, né? Como a gente pode ter essa certeza e também fazer a nossa parte para que a gente tenha esse nosso jugo mais leve e o nosso fardo aliviado, né? Primeiro, tendo a certeza, a confiança que esta colocação de Jesus é uma das mais... é uma ação direta, é um compromisso direto de Jesus, de Deus conosco. Observa minhas leis, que tudo vai ficar mais leve para você. Coloque essa lei em prática, que você vai se tornar um espírito melhor. Um alívio imediato que nós vamos ter, observando essas leis de Deus, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, né, como nos diz Jesus, observando sempre o amor e a caridade, no mínimo, vai nos impedir de contrair novas dívidas nessa nossa existência. Então, já alivia 70% do nosso peso, porque segundo o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, a maior parte dos erros que nós cometemos, daquilo que nós, a lei da ação e reação, aquilo que nós pagamos, né, foram dívidas contraídas nesta própria encarnação por nós mesmos, né? A grande maioria, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A grande maioria dos nossos débitos são contraídos nessa nossa existência. Então, se nós observarmos a lei de Deus e trocarmos esse jugo com Jesus, no mínimo, nós não iremos contrair novos débitos nessa nova existência, né? Jesus se dirige às pessoas que sofrem porque todos nós, a humanidade toda, está aqui para evoluir. Nós estamos numa escola, então nós temos as nossas lições a aprender. Se nós não aprendemos, nós repetimos de ano. Então Jesus está nos ensinando o caminho para que a gente aprenda essas lições, né? E todos nós da humanidade enfrentamos dificuldades. Não adianta achar que todos estão aqui a passeio, curtindo férias, que a gente sabe que não é isso, né? Então Jesus se dirige a toda a humanidade quando diz: todos vós que sofrem e que estão sobrecarregados. E Jesus sabia que é nos momentos mais difíceis que nós enfrentamos que as suas palavras podem ser melhor compreendidas. Nesses momentos de mais dor é que as suas palavras podem ser aceitas. Visto que nós ainda, na nossa pequenez e no nosso materialismo,
Quando estamos vivendo os momentos de facilidade e e os momentos mais agradáveis da nossa caminhada terrena, nós estamos muito vinculados aos valores terrenos. E nem sempre notamos a necessidade de sermos confortados, né? Ou mesmo esclarecidos sobre essas leis espirituais. Então, é por isso que ele chega até nós, né, nos conclamando a nos aliviar do nosso sofrimento. E ele está escolhendo a situação em que nós podemos compreendê-lo melhor, entendê-lo melhor. Esse alívio Jesus pode nos dar através dessa compreensão, através da aceitação e do esforço da gente colocar as leis de Deus em prática em nós, na nossa caminhada. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos observar isso. Será que nós temos colocado a lei de Deus em prática? Ou, como eu disse, nós estamos apegados aos nossos erros, ao nosso sofrimento, como formas de nos colocarmos como vítimas na situação que nós mesmos criamos, mas que a gente se esconde atrás dela para nos fazer de coitadinhos, né? Então, é isso que nós precisamos observar, né? E aí, a gente tem muitas vezes, né, muitos de nós nos colocamos ainda numa situação de que não somos merecedores. Mas eu já errei tanto, eu já fiz tantas coisas erradas, então a lei de Deus não é para mim. Muito pelo contrário. Deus não impõe nenhuma outra condição senão a observância da sua lei. A sua lei é amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E o primeiro esforço está em amar a nós mesmos. Buscar compreender isso em nós, que muitas vezes nós nos martirizamos, nós nos colocamos como aquela pessoa, aquele ser que é o último, né, da humanidade. E nós não, nós somos seres com erros, com acertos, mas que muitas vezes nós olhamos só para os nossos erros. E aí, muitas vezes nós criamos bloqueios e traumas criados por nós mesmos que nos afastam desta possibilidade de caminharmos no nosso melhoramento observando essas leis, né? Então, vamos olhar para nós como uma pessoa merecedora. E aí, um outro ponto, muito importante para a gente já ir finalizando. Confiemos em Deus, através dos ensinamentos de Jesus. Quando ele fala assim, vinde a mim, eu vos aliviarei. Ele está nos afirmando isso. Ele não está prometendo, um dia eu vou aliviar o peso de vocês. Não. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Mas a gente precisa confiar. Confiar em Deus e confiar em Jesus. Talvez essa seja a nossa maior dificuldade. A gente não confia de que a solução vai vir através da nossa paciência e da nossa aceitação dos ensinamentos de Cristo em nossa vida. Então, esse é o desafio que todos nós temos nesta nossa semana para a gente refletir. Eu confio plenamente em Jesus? A gente tem um auxílio tão grande da espiritualidade que nos cerca, que nos auxilia, dos nossos mentores, dos trabalhadores das casas espíritas onde nós frequentamos. Se você frequenta outra religião, lá também tem trabalhadores espirituais auxiliando, né? Independente se você crê nisso ou não, mas socorro não falta para você. Confie em Jesus. Entregue o seu fardo a Jesus, né? Faça essa troca. Pegue o fardo de Jesus, o jugo de Jesus, siga esse jugo da observância da lei de Deus, da lei de amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Nos esforcemos nessa caminhada, confiemos em Deus e teremos o peso das nossas costas aliviados. Sabe aquele peso desnecessário que nós vamos juntando e colocando nas nossas costas durante a nossa encarnação? Entregue a Jesus. Entregue a Jesus. Ele está esperando que você faça isso. Então, não deixe para depois, né? Faça isso agora,
e vamos nos aliviar, né? Vamos ficar mais leves nesta nossa caminhada, nesse nosso momento da nossa encarnação e nessa nossa busca de sermos espíritos melhores. Sejamos leves, observemos as leis de Deus. Um grande abraço a todos, fiquem todos na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.